Apocalipse, introdução. A autoria. Como já vimos no Evangelho segundo João e em suas cartas às igrejas da Ásia, o profeta e autor do Apocalipse, Apocalipse capítulo 22, versículo 9, o mais enigmático e curioso livro da Bíblia, é do apóstolo João, filho de Zebedeu e Salomé, uma família abastada da Galiléia. Marcos 15, versículo 40 e versículo 41. Conhecido como o discípulo a quem Jesus amava. João capítulo 21, do versículo 20 até o 24. Talvez isso tenha deixado uma ponta de inveja em muitos falsos seguidores do cristianismo, a ponto de séculos mais tarde brotar maldosamente, da parte de alguns críticos, certas calúnias questionando a sexualidade de João. Entretanto, em sua época e por todas as igrejas da Ásia Menor, ele notabilizou-se por sua bravura e masculinidade, vindo a ser conhecido como Filho do Trovão. Marcos capítulo 3, versículo 17. João teve um importante papel na obra da igreja primitiva. Em Jerusalém, Atos capítulo 3, versículo 1, Atos 8, 14, Gálatas 2, 9. Em 4 ocasiões, o autor do Apocalipse tem o cuidado de se apresentar como João. Apocalipse capítulo 1, versículo 4, versículo 9, Apocalipse 22, 8. Judeu e versado nas Escrituras, alimentava viva e contagiante a esperança de que a verdade e a fé cristã não demorariam a ver a glória do triunfo eterno sobre as momentâneas e poderosas forças de Satanás em plena atuação no mundo. Por volta do ano 135 d.C., Justino Marte e logo depois Irineu, 180 d.C., citavam o livro do Apocalipse em seus estudos em alguns trechos, palavra por palavra, e indiscutivelmente atribuem a autoria do livro sagrado a João, o apóstolo de Jesus Cristo. No século II, entretanto, um bispo africano denominado Dionísio fez um longo estudo comparativo entre a linguagem, o estilo e a teologia aplicada ao livro do Apocalipse e as demais obras do apóstolo João, concluindo que outro João, provavelmente João, conhecido como o presbítero, seria o autor deste livro profético, embora alguns estudiosos ainda hoje sigam o pensamento de Dionísio. A grande maioria dos eruditos e biblistas da atualidade confirmam a autoria do apóstolo João para o livro das últimas coisas, o Apocalipse. Propósitos. A palavra-chave para o início de uma correta compreensão desta obra encontra-se na abertura da carta, Revelação, Apocalipse capítulo 1, versículo 1. Essa é a melhor tradução da expressão grega Apocalipsis, que abre o livro do Apocalipse e frequentemente aparece nos textos proféticos do Antigo Testamento da Septuaginta, a primeira e mais importante tradução do Antigo Testamento em grego, tanto que a edição da Bíblia King James de 1611 e todas as demais em língua inglesa usam a expressão revelation. Revelação. Como título desse livro de João, a palavra Apocalipse tornou-se um termo técnico para a igreja primitiva e passou a designar a manifestação gloriosa de Jesus Cristo, o Messias, no final dos tempos. Romanos 2, 5, Romanos 8, 19. 1 Coríntios 1, 7, 2 Tessalonicenses 1, 7, 1 Pedro 1, versículo 7, versículo 13. Portanto, o Apocalipse é a revelação da pessoa do Senhor Jesus Cristo como Redentor do mundo e conquistador único e absoluto do mal, em todas as suas formas e expressões. Como na época de João, as autoridades políticas e militares dominantes estivessem começando a impor o chamado culto de adoração ao imperador, o apóstolo sente a necessidade vital de encorajar os cristãos a se manterem fiéis e leais a Jesus Cristo como único e supremo Senhor, por vários motivos, incluindo o cultural, o estilo literário peculiar, o místico. A obra é fruto de uma experiência de êxtase espiritual
e o da segurança. Era fundamental que a mensagem chegasse às igrejas sem a censura ou bloqueio do exército romano. Todo o processo pelo qual o Senhor dará prosseguimento à sua obra redentiva e salvadora de todas as pessoas que nele crerem está aqui, delineado sob símbolos, metáforas e ilustrações diversas. A estrutura dessa obra maravilhosa e fundamental de João está baseada em 4 grandes visões, cada uma delas estrategicamente começando com a expressão no Espírito e comunicando ao leitor algum aspecto da pessoa do Messias, Jesus Cristo, e da sua supremacia como juiz do universo. Cada visão proporciona uma cena diferente e nos conduz para um degrau superior no processo de revelação total e final da história da humanidade. O livro tem seu início marcado pela visão de cartas endereçadas pelo Senhor às 7 igrejas existentes no período apostólico e que servem como exemplos de igrejas de todas as épocas. Nessas cartas, Deus expressa seus elogios e críticas, concluindo sempre com advertência, ou conselho e uma promessa. No 4º capítulo, João se sente transferido para as dimensões celestiais. Lhe é concedido o dom de contemplar os grandes eventos mundiais que acontecerão depois de certos sinais, Apocalipse 4:1, por meio de uma série de julgamentos seguidos, porém imprecisos, quanto a épocas e duração. Os selos, as trombetas e as taças. O planeta Terra e todos os seres vivos serão castigados por causa do pecado humano com sua insaciável perversão e maldade. Então, o grande dia da ira de Deus, retido por séculos e séculos, será finalmente inaugurado. Embora não possamos calcular quando nem quanto tempo levará todo esse processo de juízo, o próprio Senhor, por sua misericórdia, se encarregará de abreviar a dor e o sofrimento da raça humana, especialmente dos seus filhos. Nos capítulos 17 e 20, somos informados dos detalhes finais dessa dispensação ao tempo histórico. O glorioso retorno de Jesus Cristo, acompanhado por seus exércitos celestiais. Apocalipse 19, do versículo 11 ao 20. O estabelecimento efetivo e definitivo do reino de Deus, logo após o processo de julgamento final do trono branco. Apocalipse 20, do versículo 1 até o versículo 15. E o início de um novo mundo. Apocalipse 21, do versículo 1 ao 8, Apocalipse 21, do versículo 9, até Apocalipse capítulo 22, versículo 5. Contudo, no encerramento deste livro, há uma palavra poderosa e alentadora, de chamamento à devoção. O alerta é geral, considerando a iminente, triunfal e definitiva volta do Senhor. A santidade e o testemunho são imperiosos na vida de todos aqueles que receberam o maravilhoso dom de crer em Deus e Yahvé. O livro termina com uma oração que deveria expressar o santo desejo de todos os crentes, Maranata, uma transliteração do aramaico, que significa Amém, vem Senhor Jesus. Apocalipse 20, 22, versículo 20. 1 Coríntios 16, versículo 22. Data da primeira publicação. João escreveu o Apocalipse por volta do ano 93 d.C., quando os cristãos estavam começando a viver um dos mais intensos períodos de perseguição religiosa da história, depois do terrível reinado de Nero, do ano 54 até 68 d.C., e ao final da era de Domiciano, 81 até 96 d.C. Tito Flávio Domiciano foi filho de Vespasiano. Nascido no ano 51 d.C., na dinastia dos Flávios, começou seu império com sabedoria e elevado carisma popular. Mostrou-se hábil administrador. Conquistou diversos povos e terras, inclusive toda a Bretanha. Entretanto, seu autoritarismo sempre presente fez surgir um regime de extremo terror e repressão que atingiu o povo, a aristocracia, os filósofos e, principalmente, os pensadores e pregadores judeus e cristãos. Sucumbiu assassinado numa
conjuração promovida por seus senadores com a cumplicidade de sua esposa. O apóstolo João, sem citar nomes, faz uma profunda analogia entre a maligna estratégia política de Domiciano e os líderes mundiais despóticos e maquiavélicos de todas as épocas, especialmente com o último anticristo. Esboço de Apocalipse 1, prefácio e saudações apostólicas aos crentes em Cristo. Apocalipse capítulo 1, do versículo 1 ao 8. 2. Primeira visão, Cristo e a Igreja. Apocalipse capítulo 1, versículo 9 até Apocalipse capítulo 3, versículo 22. A. Representação da presença do sumo sacerdote. Apocalipse capítulo 1, versículo 9 até o 20. B. Mensagens às 7 igrejas. Apocalipse capítulo 2, versículo 1 até Apocalipse capítulo 3, versículo 22. 3. Segunda visão, Cristo e o mundo. Apocalipse capítulo 4, versículo 1 até Apocalipse capítulo 16, versículo 21. A. Adoração universal ao Cordeiro e Rei. Apocalipse capítulo 4, versículo 1 até capítulo 5, versículo 14. B. Os 7 selos são rompidos. Apocalipse capítulo 6, do versículo 1 ao 17. Apocalipse capítulo 8, do versículo 1 ao 5. C. Os 144 mil selados de Israel. Apocalipse capítulo 7, do versículo 1 ao 8. D. A multidão incontável dos demais salvos. Apocalipse capítulo 7, do versículo 9 ao 17. E. O mistério das 7 trombetas. Apocalipse capítulo 8, versículo 6 até capítulo 9, versículo 21. E Apocalipse capítulo 11, versículo 19. F. O mistério da meditação do templo. Apocalipse capítulo 11, versículo 1, versículo 2. G. O mistério das 2 testemunhas. Apocalipse capítulo 11, versículo 3 até o versículo 14. 4. Os assustadores sinais mundiais. Apocalipse capítulo 12, versículo 1 até Apocalipse capítulo 14, versículo 20. A. O sinal da mulher com a coroa de 12 estrelas. Apocalipse capítulo 12, do versículo 1 até o versículo 16. B. O sinal do enorme dragão vermelho. Apocalipse capítulo 12, do versículo 3 até o versículo 17. C. Israel gerou um filho que regerá o mundo. Apocalipse capítulo 12, versículo 5, versículo 6. D. A batalha de Miguel, o arcanjo. Apocalipse capítulo 12, versículo 7. E. A besta que se levanta do mar. Apocalipse capítulo 13, do versículo 1 até o versículo 10. F. A besta que se levanta da terra. Apocalipse capítulo 13, do versículo 11 até o versículo 18. 5. Cristo, Cordeiro de Deus, no Monte Sião. Apocalipse capítulo 14, do versículo 1 até o versículo 5. 6. Anúncios especiais dos anjos do Senhor. Apocalipse capítulo 14, do versículo 6 até o versículo 20. 7. Os 7 anjos derramaram as 7 taças do juízo. Apocalipse capítulo 15, versículo 1 até Apocalipse capítulo 16, versículo 21. A. Os santos entoam hinos de louvor a Deus. Apocalipse capítulo 15, do versículo 1 até o versículo 4. B. Os anjos executam os 7 flagelos do juízo. Apocalipse capítulo 15, do versículo 5 até Apocalipse capítulo 16, versículo 21. 8. Terceira visão. Cristo e a vitória absoluta. Apocalipse capítulo 17, versículo 1 até Apocalipse capítulo 21, versículo 8. A. A destruição da Babilônia. Apocalipse capítulo 17, versículo 1 até Apocalipse capítulo 18, versículo 24. B. A resposta que vem do céu. Apocalipse capítulo 19, do versículo 1 até o versículo 10. C. A prisão de Satanás por 1000 anos. Apocalipse capítulo 20, do versículo 1 até o versículo 6. D. Grandes conflitos e o juízo final. Apocalipse capítulo 20, do versículo 7 até o versículo 15. E. Nasce o novo céu e a nova terra. Apocalipse capítulo 21, do versículo 1 até o versículo 8. 9. Quarta visão, Cristo e a eternidade. Apocalipse capítulo 21, versículo 9. Até Apocalipse capítulo 22, versículo 5. A. Nasce uma nova Jerusalém. Apocalipse capítulo 21, do versículo 9 até o versículo 21. B. A nova vida com o Cordeiro. Apocalipse capítulo 21, versículo 22 até Apocalipse 22, versículo 5. 10. Conclusão do Apocalipse. Apocalipse capítulo 22, do versículo 6 até o versículo 21. A. Convocação à obediência imediata. Apocalipse capítulo 22, do versículo 6 até o versículo 11. B. Convocação ao serviço cristão. Apocalipse capítulo 22, do versículo 12 até o versículo 15. C. Convocação ao Amém de Cristo. Apocalipse capítulo 22, do versículo 16 até o 20. D.
Bênção apostólica a todos os crentes. Apocalipse capítulo 22, versículo 21. Essa foi a introdução do livro de Apocalipse. Que os demais capítulos desse livro possam te fazer refletir nesse maravilhoso livro, enigmático, profundo, santo e tão necessário para os dias atuais. Fé e Tulipas, só lhe dou glória.